A chuva fina castigava as ruas de Curitiba naquela manhã fria. O vento cortante soprava pelas esquinas, atravessando casacos e arrepiando a pele dos transeuntes que se apressavam pelas calçadas molhadas. O som dos pneus deslizando no asfalto úmido misturava-se ao burburinho da cidade acordando para mais um dia. No centro da cidade, em uma avenida movimentada, uma concessionária de carros importados chamava a atenção com sua fachada moderna e vitrines iluminadas, exibindo veículos luxuosos com preços que ultrapassavam o sonho da maioria dos trabalhadores comuns. Foi nesse cenário que Antônio Souza, um homem de 52 anos, pisou com certo receio, olhando ao redor. Suas mãos calejadas seguravam firmemente uma pasta gasta de documentos, e seus olhos, de um castanho desbotado pelo tempo e pelas dificuldades da vida, refletiam um misto de ansiedade e determinação. Vestia uma camisa social surrada e uma calça jeans desbotada, além de um par de botas gastas pelo trabalho duro na fazenda onde morava. Antônio não era um homem de luxo. Passara a vida inteira trabalhando como caseiro de uma propriedade no interior, cuidando do gado, das plantações e da manutenção da sede, pertencente a um empresário bem-sucedido que raramente aparecia por lá. Mas naquele dia, as coisas eram diferentes. Ele não viera a Curitiba para uma simples visita. Antônio tinha um propósito bem claro: comprar um carro novo. Não qualquer carro. Ele já havia feito as contas, analisado os modelos e decidido que queria uma caminhonete potente que suportasse as estradas de terra e facilitasse seu trabalho no campo. Durante anos, ele economizara cada centavo, resistira à tentação de gastos supérfluos e vivera com o mínimo para que aquele momento chegasse. E agora estava ali, diante de uma loja que vendia exatamente o tipo de veículo que ele queria. Assim que colocou os pés dentro da concessionária, sentiu os olhares sobre si. O cheiro de couro novo impregnava o ambiente. E os vendedores, todos vestidos impecavelmente, conversavam entre si ou atendiam clientes bem vestidos que analisavam os carros em exposição. Antônio caminhou devagar pelo salão, observando as máquinas imponentes à sua frente, até que um dos funcionários, um homem alto, de terno bem ajustado e cabelos cuidadosamente penteados, se aproximou com um sorriso profissional nos lábios. "Pois não, senhor. Posso ajudá-lo?" perguntou com uma entonação que misturava educação e desconfiança. Antônio, sem perceber o tom sutilmente condescendente, sorriu e assentiu. "Bom dia. Quero comprar uma caminhonete. Já pesquisei os modelos e acho que esse aqui é o ideal para o que preciso", disse ele, apontando para uma das picapes expostas no centro da loja. O vendedor ergueu levemente a sobrancelha. Olhou Antônio de cima a baixo, analisando suas roupas gastas, as mãos calejadas e o jeito simples de falar. "O senhor está certo disso?" perguntou, o tom levemente sarcástico. "Sim. Tenho o dinheiro e já decidi. Quero saber os detalhes sobre o financiamento e as opções de pagamento." O vendedor reprimiu um riso curto, trocou um olhar cúmplice com outro funcionário e então cruzou os braços. "Senhor, esse modelo custa mais de R$ 400.000. Não sei se temos algo mais acessível para o seu orçamento." Antônio manteve o olhar firme. Não era um homem de perder a paciência facilmente, mas também não era burro. Ele sabia muito bem o que o vendedor estava insinuando. "Eu tenho o valor para pagar à vista", afirmou abrindo a pasta e retirando um envelope grosso com os comprovantes bancários. A risada do vendedor escapou antes que ele pudesse contê-la. Ele se virou para um colega próximo e disse, alto o suficiente para que outros na loja ouvissem: "Essa é nova. Um caseiro querendo comprar uma caminhonete de luxo. Deve estar achando que estamos numa feira livre." Os outros funcionários riram discretamente, enquanto alguns clientes olhavam com curiosidade para a cena. Antônio sentiu o sangue ferver nas veias, mas se manteve firme. "Eu trabalhei a vida toda para isso. Guardei cada centavo. Se puder me atender com respeito, ótimo. Se não puder, prefiro falar com outra pessoa." O vendedor cruzou os braços, ainda com um sorriso debochado no rosto. "Certo, senhor. Se o senhor realmente tem esse dinheiro, então vamos ver. Pode me mostrar os documentos?" Com toda a calma do mundo, Antônio retirou os papéis da pasta e entregou ao vendedor. Este pegou os documentos com um olhar desdenhoso, folheou-os rapidamente
e então fez uma careta. O senhor trouxe dinheiro em espécie? Não, está tudo no banco. Posso fazer a transferência agora se for preciso. O vendedor soltou um suspiro teatral. Bom, senhor Antônio, esse tipo de transação exige uma análise de crédito detalhada. Normalmente, nossos clientes fazem o pedido com antecedência, já negociam diretamente com o gerente. Não é tão simples assim. Mas eu tenho o dinheiro. Sim, mas o senhor entende. São políticas da empresa. Talvez seja melhor o senhor procurar um modelo mais modesto. Quem sabe uma caminhonete de segunda mão? Algo mais dentro da sua realidade. A humilhação ficou evidente. Os outros vendedores já não faziam questão de disfarçar os sorrisos sarcásticos, e alguns clientes olhavam para Antônio com um misto de curiosidade e pena. Aquela foi a gota d'água. Antônio fechou a pasta devagar, guardou os papéis e olhou diretamente nos olhos do vendedor. Obrigado pelo seu tempo, disse com voz firme, antes de virar-se e caminhar para a saída. Mas antes que ele pudesse alcançar a porta, um homem alto e bem vestido, que até então observava a cena de longe, se aproximou. Ele tinha um olhar afiado, que transmitia autoridade, e usava um terno cinza impecável. Espere um minuto, senhor Antônio, disse o homem. Todos na loja se calaram. O vendedor, que até então zombava de Antônio, engoliu em seco. Quem é o senhor? Perguntou Antônio, já cansado daquilo tudo. O homem sorriu. Meu nome é Rodrigo Almeida. Sou o dono desta concessionária. O silêncio no salão foi absoluto. O vendedor, que até então esbanjava arrogância, ficou pálido. Rodrigo Almeida olhou para ele e depois voltou-se para Antônio. Eu ouvi tudo o que aconteceu. Acho que temos muito o que conversar. O que aconteceu a seguir pegou a todos de surpresa. O silêncio dentro da concessionária era quase sufocante. O vendedor, que até poucos minutos antes ria e debochava de Antônio, agora estava imóvel, os olhos arregalados fixos no dono da loja. Rodrigo Almeida não era um homem que falava alto ou que fazia escândalos. Seu tom era controlado, sua postura era firme e sua presença dominava o ambiente sem esforço. Antônio, ainda desconfiado, analisou o homem à sua frente. Ele parecia genuinamente interessado na situação. Mas depois de tudo o que acabara de acontecer, o caseiro não queria perder mais tempo. Olha, senhor. Rodrigo, né? Eu não preciso disso aqui. Não sou um homem de luxo, não estou atrás de status. Só queria comprar um carro para o meu trabalho. Mas já vi que esse lugar não me quer como cliente. Ele virou-se para sair, mas sentiu a mão firme do empresário segurar levemente seu braço. Eu entendo sua frustração, senhor Antônio, e o senhor tem toda a razão de estar irritado. Mas eu gostaria que me desse a chance de corrigir essa situação. Antônio o encarou por um momento. Ele nunca fora um homem de brigas ou ressentimentos, mas sabia quando alguém estava tentando enrolá-lo. E naquele instante, tudo o que ele queria era sair dali e esquecer aquela humilhação. O senhor não precisa corrigir nada, disse, puxando o braço com delicadeza. Eu já decidi. Vou procurar outro lugar. Rodrigo respirou fundo. Sua expressão não era de raiva, mas de preocupação. Ele olhou para os funcionários ao redor, que agora tentavam se fingir de desentendidos, e então fixou os olhos no vendedor que humilhara Antônio. Eduardo, venha até aqui. O homem de terno caro e sorriso arrogante hesitou, mas não teve escolha. Caminhou até o patrão com passos lentos, como se pisasse em vidro quebrado. Sim, senhor Rodrigo. Quero que repita exatamente o que disse para o senhor Antônio. O rosto de Eduardo empalideceu. Bem, eu só estava tentando explicar para ele as políticas da empresa, senhor. O senhor sabe que não costumamos vender esse tipo de veículo para clientes sem histórico? Rodrigo estreitou os olhos. Clientes sem histórico? Quer dizer clientes que não parecem ter dinheiro, é isso? Não foi isso que eu quis dizer. Rodrigo suspirou, passando a mão pelo rosto. Eduardo, quantos anos você tem? 32, senhor. E quantos anos você acha que esse homem aqui trabalhou para conseguir o dinheiro que tem hoje? Eduardo desviou o olhar. Eu não sei.
Rodrigo cruzou os braços. Pois eu te digo, ele trabalhou a vida toda. Mais do que você pode imaginar. E mesmo assim, quando ele chegou aqui, pronto para comprar um carro à vista, você o tratou como se fosse um qualquer. Como se ele não tivesse direito a estar aqui. O silêncio voltou a reinar. Eduardo suava frio. Os outros funcionários olhavam para o chão, fingindo estarem ocupados. Alguns clientes continuavam observando, claramente interessados no desfecho da situação. Antônio respirou fundo. Ele não queria ser o centro de um espetáculo. Só queria seu carro. Senhor Rodrigo, eu não quero confusão. Só queria ser tratado com respeito. Mas acho que já entendi o que acontece nesse lugar. Não sou bem-vindo aqui. O empresário deu um passo à frente. O senhor está mais do que bem-vindo aqui, seu Antônio. Na verdade, eu faço questão de atendê-lo pessoalmente. Eduardo tentou intervir. Senhor, eu posso resolver isso? Rodrigo virou-se para ele, o olhar gélido. Você está demitido, Eduardo. O choque foi instantâneo. Eduardo arregalou os olhos, a boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Mas, senhor Rodrigo, pegue suas coisas e saia. Agora. O vendedor hesitou, olhou ao redor como se procurasse ajuda, mas ninguém disse nada. O silêncio foi sua única resposta. Com os ombros caídos e o rosto vermelho de vergonha, ele se virou e saiu às pressas, sem olhar para trás. Rodrigo então voltou sua atenção para Antônio. Agora, vamos falar sobre seu carro. Antônio ainda estava surpreso com tudo aquilo. Ele não esperava que as coisas tomassem esse rumo, mas no fundo, algo dentro dele dizia que Rodrigo estava sendo sincero. O senhor não precisava fazer isso, disse ele depois de um momento. Precisava sim. Eu fundei esta concessionária do zero, senhor Antônio, e não aceitei todo tipo de cliente para chegar onde estou. Mas tem uma coisa que eu nunca tolerei: desrespeito. O senhor trabalhou duro para ter o que tem. E se tem uma coisa que eu valorizo mais do que dinheiro, é gente que se esforça. Antônio cruzou os braços. E por que eu deveria confiar no senhor depois de tudo isso? Rodrigo sorriu. Porque eu vou lhe provar que aqui quem manda sou eu. Ele fez um sinal para um outro funcionário, um rapaz jovem, de olhos atentos e postura respeitosa. Paulo, traga o contrato do modelo que o senhor Antônio quer e prepare a documentação para a venda. Sim, senhor, disse o rapaz saindo apressado. Rodrigo olhou para Antônio. Vamos fazer esse negócio do jeito certo. Antônio hesitou por um momento. Tudo aquilo parecia bom demais para ser verdade. Mas ele também sabia reconhecer quando um homem falava sério. Tudo bem, disse finalmente. Rodrigo sorriu. O senhor não vai se arrepender. Mas naquele momento, nenhum dos dois poderia imaginar que aquele encontro mudaria suas vidas para sempre. No escritório luxuoso da concessionária, Antônio sentou-se em uma cadeira de couro macio, observando ao redor com certa desconfiança. A sala era ampla, com uma mesa de vidro imponente no centro, estantes cheias de prêmios e fotos de Rodrigo Almeida ao lado de empresários influentes. O aroma do café recém-passado impregnava o ambiente, mas Antônio não estava ali para apreciar a decoração. Rodrigo sentou-se do outro lado da mesa, abriu uma pasta e colocou sobre ela um contrato de compra. Aqui está, seu Antônio. Tudo do jeito certo, sem burocracia desnecessária. O senhor escolheu um modelo excelente, resistente, forte, perfeito para o campo. O caseiro pegou o documento e começou a ler, com calma. Sempre fora um homem atento, que não assinava nada sem entender. Rodrigo respeitou seu tempo, apenas observando enquanto ele analisava cada cláusula. Paulo, o funcionário que trouxera os papéis, esperava próximo à porta, pronto para qualquer eventualidade. Depois de alguns minutos, Antônio ergueu os olhos. Está tudo certo. Só preciso que o senhor me garanta uma coisa. O que for necessário. Rodrigo respondeu de imediato. Que nenhum outro cliente passe pelo que eu passei aqui hoje. Rodrigo soltou um suspiro. Isso eu posso prometer, senhor Antônio. E para garantir, estou fazendo algumas mudanças na equipe.
Esse tipo de comportamento não é aceitável no meu negócio. O caseiro assentiu e pegou a caneta. Com firmeza, assinou o contrato. Rodrigo sorriu. Agora só precisamos finalizar a transação e a caminhonete será sua. Antônio retirou o celular do bolso, abriu o aplicativo do banco e iniciou a transferência. O valor de R$ 420 mil foi enviado em questão de segundos. Paulo confirmou o recebimento e fez um gesto positivo para Rodrigo. Tudo certo, senhor. A transferência foi concluída. Rodrigo se levantou e estendeu a mão. Parabéns pela sua nova caminhonete, senhor Antônio. O caseiro apertou a mão do empresário, mas antes que pudesse responder, um estrondo veio da recepção. Isso é um absurdo! Você não pode me demitir assim! A porta do escritório se abriu bruscamente e Eduardo entrou, o rosto vermelho de raiva. Senhor Rodrigo, eu trabalhei aqui por 5 anos. Não pode simplesmente me jogar fora por causa desse velho. Antônio estreitou os olhos, mas não disse nada. Rodrigo se levantou com calma, sem demonstrar irritação. Eduardo, você entrou aqui sem permissão. Recomendo que saia antes que eu chame a segurança. Segurança? É assim que trata um funcionário dedicado? Eu fui o melhor vendedor desta loja. Você foi um vendedor que desrespeitou um cliente. E aqui, isso não tem espaço. Eduardo riu com escárnio. Um cliente! Isso aqui é uma piada! Aposto que esse caipira nem tem dinheiro de verdade. Deve ser algum golpe. Rodrigo gesticulou para Paulo, que imediatamente pegou o celular. Se não sair agora, chamarei a polícia. Eduardo olhou ao redor, percebendo que estava sozinho. Nenhum dos outros funcionários parecia disposto a defendê-lo. Vocês vão se arrepender. Esbravejou antes de bater a porta com força e sair pisando duro. Rodrigo suspirou e balançou a cabeça. Peço desculpas por isso, senhor Antônio. Não precisa. Já lidei com gente pior. Rodrigo sorriu. Vamos buscar seu carro? Antônio assentiu. Os dois saíram do escritório e caminharam até o salão principal. A caminhonete reluzia sob as luzes da loja. Um modelo robusto, imponente, que parecia pronto para encarar qualquer estrada. Rodrigo entregou a chave a Antônio. Agora é toda sua. O caseiro pegou a chave com um misto de satisfação e alívio. Abriu a porta do veículo, sentou-se no banco do motorista e ligou o motor. O ronco poderoso da caminhonete ecoou pela concessionária. Rodrigo bateu levemente na porta do carro. Cuide bem dela, senhor Antônio. O caseiro sorriu. Pode deixar. E então, sem olhar para trás, Antônio acelerou e saiu da loja, finalmente dono do carro que tanto sonhara. O que ninguém sabia, porém, era que aquela história estava longe de terminar. O motor potente da caminhonete rugiu assim que Antônio saiu da concessionária. O caseiro segurava o volante com firmeza, sentindo a vibração do veículo novo sob suas mãos calejadas. Não havia dúvida de que fizera a escolha certa. A potência, o conforto e a estabilidade do carro eram algo que ele nunca havia experimentado antes. E, acima de tudo, ele havia conquistado aquilo com o próprio suor. Mas, apesar da satisfação, algo dentro dele ainda incomodava. Ele não era um homem de ressentimentos, mas a humilhação que sofrera naquela loja não saía de sua cabeça. Por toda a sua vida, aprendera que respeito não se impõe pelo dinheiro, mas sim pela dignidade e pelo caráter. Eduardo e os outros funcionários tinham julgado ele apenas pela aparência. Quantas outras pessoas simples já não haviam passado pela mesma situação? Os pensamentos o acompanharam durante a viagem de volta para o interior. A estrada estava vazia, o céu limpo e o vento fresco entrando pela janela. O cheiro da terra molhada indicava que havia chovido há pouco. Aos poucos, conforme a cidade ficava para trás e o verde dos campos tomava conta da paisagem, Antônio começou a relaxar. Agora era a hora de esquecer aquilo e seguir sua vida. Ou pelo menos era o que ele achava. 2 semanas depois. Era fim de tarde quando Antônio escutou o barulho de um carro se aproximando da porteira da fazenda. Ele estava sentado na varanda, tomando café, e estranhou a visita. Não era comum aparecer alguém por ali sem avisar.
Levantou-se e caminhou até o portão, onde viu um carro preto estacionado. Rodrigo Almeida desceu do veículo. Senhor Antônio! O caseiro franziu a testa, surpreso. Senhor Rodrigo? O que faz por essas bandas? Rodrigo sorriu, mas havia algo em seu olhar que indicava preocupação. Será que posso entrar? Precisamos conversar. Antônio assentiu, ainda desconfiado. Claro, claro, entre. Os dois caminharam até a varanda e se sentaram. Rodrigo recusou o café que Antônio ofereceu e foi direto ao ponto. O senhor se lembra de Eduardo, o vendedor que humilhou o senhor na concessionária? Antônio respirou fundo. Como poderia esquecer? Pois bem, parece que ele não esqueceu o senhor também. Antônio arqueou uma sobrancelha. Como assim? Rodrigo mexeu nos bolsos e puxou um envelope. Entregou a Antônio, que abriu e encontrou algumas folhas impressas. Eram capturas de tela de redes sociais. Em todas elas, Eduardo fazia postagens ofensivas. Olha só o que acontece quando um Zé Ninguém ganha na loteria e quer fingir que é rico. Cada vez mais esses tipos aparecem nos lugares errados. Lugar de peão é no campo, não na cidade.